Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite de terça-feira, né? Hoje um assunto extremamente interessante, em vista, logicamente, do momento que ainda vivemos, né? A Covid-19, embora se tenha atenuado bastante, mas foram milhares de pessoas que perderam suas vidas e muitas outras com sequelas, né? Muito bem-vindos nessa noite de então, só desativar aqui um áudio, perfeito. Então, nós queremos reiterar aqui nessa parte introdutória a importância de você relembrar as pessoas que você fez o convite durante o dia, durante a semana, para que assistam esse assunto tão importante. É de extrema importância o conhecimento que vai nos ser apresentado. Mas aí, quem vai nos brindar com essa informação, com esse conhecimento, é um profissional renomado, conceituado, de mais de 2 décadas de atuação, que é o Dr. Dalton Leme, né? Naturopata, ortomolecular. Você vê aí na tela um pouco do seu currículo. Então, sem sombra de dúvida, ele está mais do que capacitado, mais do que habilitado para nos fornecer informações dentro da situação. E generosamente, ele se prontificou a mais uma vez fazer isso. Mas dentro também dessa apresentação do Dr. Dalton, nós vamos ver vários depoimentos, relatos de pessoas que conseguiram se recuperar mesmo durante a pandemia, também se livrar das sequelas, ter uma recuperação ainda mais rápida, né? Uma coisa interessante dentro das sequelas da Covid-19 é que algumas são temporárias e outras permanentes. Quais são elas, né? Bom, aí sem mais delongas, vamos trazer aqui o nosso profissional, o Dr. Dalton Leme. Dalton, boa noite, seja bem-vindo. Com você. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar com vocês novamente, né? Cada dia a gente procura trazer um assunto de interesse aí. Hoje, embora o assunto, como sempre, é muito interessante, né? Mas nós vamos... eu vou me deter um pouquinho, vou passar as informações principais, mas quero ver vocês participando também, né? Às vezes eu percebo que muitas pessoas acabam a live e não conseguiu falar aí, né? Porque se eu acabar me delongando muito na palestra, aí falta tempo para que vocês possam fazer isso. Mas eu quero dizer desde já que é um imenso prazer estar com vocês aqui. Posso dizer que isso já está fazendo parte da minha rotina, né? Assim como uma rotina de atendimento, fazer a live com vocês tem se tornado uma rotina também. Embora eu acredito que cada um de vocês possivelmente tem algum membro na família, algum amigo, conhecido, né, que passou por esse período das sequelas do pós-Covid, né? Então, a gente pode perceber que, conforme o Orlando comentou, algumas sequelas, elas são temporárias. E outras sequelas, às vezes, a pessoa precisa estar tendo cuidados especiais de saúde para que ela consiga conviver com isso. Mas aqui, bom, quais são, assim, as sequelas que a gente tem percebido? Principalmente pelas queixas em consultório, né? Você percebe muito as pessoas reclamando de falta de memória, né? Como as pessoas que tiveram Covid, elas têm uma dificuldade de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, aumentou os casos de tontura, né? Também dores de cabeça. Até essa semana eu estava atendendo, conversando com uma pessoa, ela falou, olha, eu nunca fui de ter dor de cabeça. Depois que eu tive Covid, a minha dor de cabeça realmente se tornou companheira. Eu lembro dela todos os dias, né? E depois nós vamos, assim, falar também sobre as questões mais graves, né? Como o AVC, alguns quadros de epilepsia, que houve um forte agravamento. Por quê? Depois vocês vão entender porque o comprometimento a nível cerebral que acaba acontecendo das pessoas que passaram por essa doença terrível, né? Então, alguns com sintomas mais leves, outros com sintomas mais apurados, né?
Por exemplo, algumas pessoas ficaram com dificuldade de fala, parece que lhe falta a palavra na hora que está conversando, né? Que acaba tendo uma anomalia neurológica. Também a perca de olfato, que foi muito comum, que nós vimos falar no começo, né? E a perca também do paladar. E algumas pessoas que eu tenho conversado ainda não conseguiram recuperar isso. Dormência também, né? Sentir principalmente os pés, os tornozelos, as mãos dormente, né? Por danos a nível, vamos dizer assim, até afetando a nível de nervos, né? E dois casos interessantes que eu peguei, marcou bastante, né? O desenvolvimento, quer dizer, a pessoa já tinha uma predisposição, né? E acabou desenvolvendo a síndrome de Guillain-Barré. Então, a Guillain-Barré é uma doença terrível, que a pessoa ela vai perdendo os movimentos, principalmente da cintura para baixo, das pernas, né? E, se não socorrida logo, ela pode perder esses movimentos permanentemente. Então, podemos dizer assim que é uma sequência muito grande, né? E todos nós estamos envolvidos com esse assunto, né? Uns de forma mais direta, outros de forma indireta. Eu acredito que alguns de vocês acabaram sendo contagiados pelo Covid, né? E às vezes foi até algo bem corriqueiro, bem simples, né? Eu mesmo me lembro que o sintoma que eu tive foi de um dia. Eu acordei com uma indisposição, sentindo como que uma bola de fogo no estômago, né? Não conseguindo comer nada, uma sensação de calafrio. Isso perdurou durante um dia. No outro dia, quando eu acordei, eu já não tinha mais nada. Mas, infelizmente, não foi com todo mundo assim, né? Mas eu gostaria de destacar aqui para vocês um ponto que eu acho curioso e eu estou acompanhando bem nas consultas na clínica, é a questão dos astrócitos. Você já ouviu falar em astrócitos? Sabe o que são os astrócitos? Elas são células, tá? Já vou antecipando para vocês, são células que fazem parte do sistema nervoso, mas qual que é a importância delas no organismo e por que o fato delas serem afetadas pelo Covid pode ser tão danoso? Então, eu gostaria de alertar isso, né? E juntamente nós vamos aí ter alguns depoimentos de pessoas que se recuperaram dessas sequelas pós-Covid e também vamos tentando arrumar uma solução para as pessoas que enfrentam esse problema saberem como agir, tanto para si próprio, como para algum familiar, algum conhecido, algum amigo. Os estudos, eles comprovam que o vírus da SARS-CoV, no caso, a parte 2, né, que houve essa mutação, é capaz de infectar células do tecido cerebral. Por isso que eu estou me detendo mais nesse sintoma, porque o alvo principal do vírus do Covid, no caso, o vírus do Covid, o alvo principal dele é essas células cerebrais, os astrócitos. Por isso que está se encontrando tantos problemas de falha de memória, dificuldade de concentração, tropeço ou falha na fala, na própria fala, e com certeza isso é preocupante, né? Por quê? Porque nós estamos lidando com raciocínio. E isso tudo, a questão do raciocínio, o equilíbrio a nível cerebral, tem tudo a ver com a nossa vida. Não é verdade? Então, o COVID ele tem como alvo principal os astrócitos. Os resultados ainda revelam que os indivíduos que tiveram mesmo forma leve do COVID-19, eles têm apresentado alterações significativas na estrutura do córtex cerebral. O córtex cerebral é a região do cérebro mais rica em neurônios e é responsável por funções complexas como a memória que nós estamos falando agora. Então, exatamente, acaba afetando a sua memória. Talvez algumas pessoas que estejam ouvindo essa live, talvez podem até pensar, né? Falar, puxa, realmente eu percebi que minha memória decaiu muito depois dessa pandemia. Então, você vai começar a entender por que você está sendo afetado, tá? Então, o córtex é a região do cérebro mais ricas em neurônio e é responsável por funções complexas da memória. Então, você precisa dessa função totalmente ativa. Então, não só da memória, como da atenção,
como da consciência e até mesmo da linguagem. Lembra que eu falei de algumas pessoas reclamando de tropeço na fala? É como que se faltasse palavra, ou a pessoa acaba buscando, até gaguejando, para falar. Então, tudo isso está relacionado com o efeito pós-Covid. Segundo pesquisa, os astrócitos são células estreladas que dão sustentação aos neurônios. Bom, o que é essa célula estrelada que dá sustentação para o neurônio? Vamos procurar fazer uma comparação, né? Eu gosto sempre que vocês entendam bem por que isso está ocorrendo, né? Para que a gente saiba, você tem que saber como que o inimigo ataca para você saber se defender, né? Então, a comparação que eu vou fazer aqui seria assim, ó, essa célula estrelada, os astrócitos, elas funcionam como bomba de combustível dos neurônios. Isso mesmo. Funciona como bomba de combustível dos neurônios. E é o componente, então, mais importante a nível cerebral. Essa célula, ela é muito importante. E os pesquisadores, eles começaram a ver, né, situações e explicam que os neurônios, eles trabalham todo o tempo. Mesmo quando você está dormindo, seus neurônios estão trabalhando, né? Então, você precisa dessa atividade íntegra dele para que você tenha um bom raciocínio, uma boa memória, uma boa comunicação, tá? Por isso que eles precisam, os neurônios, no caso, eles precisam de um abastecimento constante. E quem que faz esse abastecimento constante? O astrócito, ele faz esse abastecimento ao neurônio. Olha que coisa interessante. Então, o alvo preferido da doença, do caso do Covid-19, no cérebro, são essas células tão importantes, os astrócitos. Olha que coisa fascinante. Então, isso começa a ajudar vocês a terem uma explicação mais plausível por que as pessoas estão tão ruins de raciocínio e tão ruins de memória. Então, nós precisamos começar a tomar algumas medidas para que a gente possa tentar combater isso, né? Conforme o Orlando falou, existem alguns efeitos pós-Covid que é temporário e alguns mais permanentes. Então, nós temos que pensar em como suprir isso aí. Vamos resumir de uma forma geral e depois nós vamos ver no contexto algumas pessoas que têm enfrentado esse problema e como que elas conseguiram contornar a situação para continuar tendo uma boa qualidade de vida e saúde. Então, resumindo assim, olha, o Covid-19, ele interfere diretamente nesta fonte de alimentação dos neurônios. Lembra que eu falei que os astrócitos é como que uma bomba sustentadora dos neurônios? É como uma bomba de combustível, né? Se você estiver andando com o seu carro, faltar combustível, ele vai começar a parar. Então, os astrócitos, eles fazem esse trabalho de transportar o combustível, a matéria sustentadora dos neurônios. Então, o COVID, ele interfere diretamente nesse trabalho que você necessita e acaba prejudicando o funcionamento dele, no caso, funcionamento dos astrócitos, que ele vai alimentar os neurônios. O efeito disso qual é? O efeito disso realmente não é bom, não. O efeito pode ser a morte do neurônio abastecido por um astrócito infectado. Então, olha, o COVID ataca o astrócito, esse astrócito infectado, ele continua pensando o seguinte, olha, eu tenho meu trabalho, eu tenho que abastecer o neurônio, eu tenho que sustentar ele. Só que ele está infectado. E aí o que acontece? Ele acaba prejudicando o funcionamento dos astrócitos, porque ele faz um trabalho contaminado, incompleto. O efeito pode ser a morte do neurônio abastecido por um astrócito infectado, e quando os neurônios entram em contato com o astrócito infectado, eles passam a morrer 60% mais rápido do que os próprios neurônios infectados. Ou seja, assim, se um neurônio for infectado pelo Covid-19, ele tem um efeito X, não é legal, vai ter problemas também. Mas se o astrócito infectado continuar fornecendo a sustentação para o neurônio,
Isso faz com que acelere 60% mais rápido a morte do neurônio. Todos os dias, nós temos a morte de muitos neurônios, só que nós temos também a reposição. Mas esse comprometimento acaba acelerando essa questão. Imagine essa situação. A infecção do astrócito pelo coronavírus produz um ambiente tóxico para o neurônio. Imagine você, está na sua casa, você tem uma fonte de água e você se regozija nela, mas essa fonte de água ela passa a ser contaminada. O que vai acontecer com a sua saúde? Você vai começar a ter um decréscimo muito grande da saúde, né? Então, o astrócito está promovendo um ambiente tóxico para o neurônio. Está passando contaminação para ele. E isso que acelera e o leva à morte. Isso gera o quê? Problemas neurológicos, tudo que nós estávamos citando lá. A perda de memória, falta de concentração, o déficit de atenção, que aumentou no mínimo uns 80%, raciocínio lento, pessoas reclamando de muita sonolência. E isso mesmo após 60 dias de a pessoa ter contraído a doença do Covid-19. Isso começa a explicar algumas coisas que a gente não consegue entender. Fala, puxa, mas já faz tanto tempo que eu tive o Covid, por que eu continuo tendo sintomas? Será que é normal? Será que é dele mesmo? Então, você pode começar a saber disso e começar a saber como se proteger. Depois nós vamos falar alguns aspectos sobre isso aí. Mas, como algumas pessoas que tiveram esse problema, né, passaram pelo problema da Covid-19 e como que elas conseguiram contornar a situação. Algumas recuperaram a saúde e outras dando sustentação para que consiga ter uma qualidade de vida. Orlando, nós temos aí depoimentos fantásticos hoje, você falou, né? Orlando? Oi, Dalto. Temos aqui o Elias, né? O Elias está aqui conosco. Você já quer ouvi-lo agora, nesse momento? Nós vamos introduzir, junto com a palestra, nós vamos ter nos depoimentos. Pronto. Então, vamos chamar aqui o Elias, né? Elias, trazer ele aqui para o bate-papo, né? Olá, boa noite. Boa noite, Orlando. Boa Só um noite, segundinho, Dalton. Elias. Boa noite, Elias. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por participar com seu depoimento. Igualmente, Dalton. Igualmente. Seja bem-vindo, Elias. O Elias teve o Covid recentemente, né, Elias? E aí, por favor, nos conte, né? Quais foram os sintomas? Como que você chegou a essa conclusão, que era de fato o Covid? Como que você conseguiu, né, ter uma recuperação mais rápida? E também nos fale das sequelas e também da melhora que você teve. Logicamente, né, o uso da água tratada magneticamente te ajudou na recuperação. Elias, por favor. Certo, Orlando. O assunto Covid, para mim, sempre foi um temor, porque como eu sempre vi que a Covid ela tem muito a ver com a questão da imunidade também, então, como eu sofro de um problema de saúde que tem a ver com a imunidade, possuo uma doença crônica autoimune, que é a espondilite, então eu sempre tive muito temor de pegar Covid, porque eu imaginava, o meu tratamento ele envolve baixar a minha imunidade, visto que é ela que me ataca, a medicação principal, ela dá uma reduzida nos efeitos da imunidade do meu corpo. Então, eu temia muito pegar o Covid. Fazia de tudo para me proteger. Mas, infelizmente, eu contraí a Covid há mais ou menos umas 5 semanas atrás, no começo de junho. E aí, foi no domingo, o primeiro sintoma foi no domingo, eu comecei a sentir aquela fraqueza, aquela dor de cabeça incômoda, sintomas de gripe básica, todo mundo sabe que é o Covid. Aí, na segunda-feira, eu amanheci muito mal mesmo, tive um desmaio em casa, e minha esposa me levou para a unidade básica de saúde, e lá eu tive um segundo desmaio, e a médica não pôde fazer o teste Covid, porque ela falou, como seu sintoma começou ontem, você volta daqui a 3 dias para fazer o teste. Não passou medicamento, nada, simplesmente só me deram um soro lá. Depois que eu tomei o soro, realmente eu melhorei um pouco.
E aí isso foi na segunda-feira, na terça-feira eu já fui melhorando. Na quarta, que eu fui fazer o teste, eu já estava bem melhor, mas ainda com sintomas ruins, é claro, né? E lá no teste deu positivo, Covid. Deu positivo, mas não tomei medicação nenhuma para isso, porque não passaram. Mas o interessante é que eu só tive esse único dia que eu passei realmente muito mal, que foi a segunda-feira. E depois eu fui me recuperando. Fui me recuperando com uns 3 ou 4 dias, eu já estava bem melhor, praticamente. Só a tosse mesmo é que ficou persistente, porque a tosse ela fica persistente na maioria das pessoas que contraem o Covid, né? E aí isso trouxe para mim um aprendizado muito grande. Eu já faço uso da água magnetizada há 1 ano e 3 meses. Eu vinha percebendo que o meu organismo já estava mais forte. No caso, por exemplo, da espondilite. A espondilite ela me faz eu ficar recluso de algumas alimentações, a alimentação que potencializa a inflamação. Então, eu faço o máximo possível para evitá-la, mas aqui e ali eu acabo cedendo um pouco, num dia esporádico eu cedia. E quando eu cedia, geralmente eu sentia muitas dores. Então, agora, com o passar do tempo, eu já estou sentindo que esse efeito negativo desses alimentos já está menor. Já não tem mais. Eu sinto que o meu corpo está mais resistente. E eu comprovei isso com a Covid, né? Porque eu recuperei muito rápido, eu não tive falta de ar, que muitas pessoas falam que a Covid dá falta de ar. Não deu falta de ar em mim, apenas tosse e espirros, né? Espirrei bastante. E a recuperação rápida me deixou impressionado, porque eu tenho casos muito próximos de pessoas que ficaram muito mal, e outros que até demoraram um tempo para conseguir se recuperar. E eu, com 3 dias, 3 ou 4 dias, eu já estava bem, né? Então, eu percebi que realmente o uso da água magnetizada fortaleceu o meu organismo, né, ao ponto de eu pegar essa doença que era completamente hostil para o meu quadro de saúde, que eu já tinha de ter um problema, uma doença autoimune, né? Então, com certeza, hoje eu não tenho nenhuma dúvida que eu pude não só me sair bem da Covid, como não estou com nenhuma sequela. Tudo que o Dalton falou aí, eu não senti. Falta de memória, esses problemas. A falta de memória era um problema que já existia dentro de mim, mas não muito forte. Então, eu não senti aumento, né? Já tinha alguns problemas de dificuldade com memória, mas algo que para mim era corriqueiro. Não senti mudança nem piora por ter pego a Covid. Nem questão da falta de memória, Dalton, nem em qualquer outro aspecto de tudo que você falou aí, eu não senti pior. Então, eu acredito que eu não estou com sequela. Obrigado, Elias. Muito bom. E você que gosta de uma percussão, de uma música aí, né? Ainda bem. Verdade. Porque a gente percebe que as pessoas, inclusive algumas pessoas, eu tenho percebido assim, quando passa em consultório, até fica com a voz afetada há muito tempo, né? E ainda bem que no seu caso isso não aconteceu. Relembrando também, né, que nós estamos numa variante que ela é muito transmissível. Ela é muito mais que no princípio, quando nós estávamos com o primeiro vírus, né? SARS-CoV-2, ela tem um contágio mais eficiente, só que o comprometimento orgânico nela é mais leve, ainda bem, né? Então, com certeza, isso tem ajudado. Agora, até eu gostaria desse gancho aí que o Elias falou, né, da melhora que ele teve, ele que tem problema de doença autoimune, né? Recentemente, nós temos acompanhado um estudo, inclusive através da ressonância, eu também tenho acompanhado esse estudo, de perceber que as pessoas com desenvoltura de doenças autoimunes, normalmente elas têm desenvolvido uma inflamação no intestino delgado. E veja bem, gente, o psilocimol e o TOP-H+, essa água magnetizada, ela consegue tratar diretamente, por quê? O infravermelho longo, no qual é revestido o psilocimol e o TOP-H+, ele é desinflamatório. E se você tomar uma quantidade adequada de água, imagine aonde essa água vai atuar. Lá na inflamação do seu intestino delgado.
E essa inflamação, quando não controlada, é uma das maiores causadoras de doenças autoimunes. Então, ou seja, né? Então, o Elias, ele atacou o foco da coisa ali, né? Então, ele, com o uso da água magnetizada, com certeza foi uma das grandes ajudas dele não ter ficado se estendido com essas sequelas. Mas, lá no começo, né, as outras variantes, algumas pessoas enfrentam a sequela até hoje. Eu sei disso pelas pessoas que passam em consultório. Elias, muito obrigado pelo seu depoimento, viu? E ficamos felizes de saber que você ficou sem sequelas, isso é muito bom, né? Verdade, Possivelmente a preparação, a ajuda que você teve com essa água de boa qualidade, com certeza teve uma grande participação nisso. não tenho dúvida. Obrigado pela oportunidade, ok? Nós é que agradecemos, viu, Elias? Resultado simplesmente extraordinário. E daqui para frente, doutor Dalto, serão os voluntários, né? Nós vamos ouvir pessoas que vão dar os seus relatos espontaneamente, né? De melhoras, logicamente envolvendo a Covid, mas outros aspectos. E ao Elias, o nosso muito obrigado. Elias, muito obrigado, viu? Ok, Orlando. Dalto, é com você. Então, eu quero destacar o seguinte, né, Orlando? Que o vírus da Covid-19, ele larga alguns resquícios no organismo que principalmente tem atuado negativamente na parte coagulatória do nosso sangue. E nós vemos que, a princípio, lá quando se pegava o Covid, esse grande problema de coagulação na nossa parte sanguínea foi um dos fatores que acabou levando muitas pessoas a óbito. E esses resquícios que ficam do vírus, alguns metais pesados também, que infelizmente não estou metendo pau na vacina do Covid-19, não é nessa vacina. Todas as vacinas, elas acabam deixando um resíduo no seu organismo. E esse resíduo tem sido um grande acarretador de o organismo começar a desenvolver a vitamina S, que é a vitamina Spiker. E essa vitamina, ela altera o funcionamento do RNA, que acaba entrando em conflito com o nosso DNA. Então, por que nós estamos vendo constantemente pessoas tendo AVC, né, subitamente, infarto do miocárdio subitamente, né, até jovens que não estavam na linha de risco de infarto, nós temos tido relato muito enorme depois dessa doença aí, que o número aumentou bastante. Então, o alerta que eu gostaria de deixar aqui é em cima do sistema coagulatório. Fique atento. Fique atento por quê? Porque se você estiver atento e souber o que está ocorrendo, é fácil socorrer. Você não precisa ter nada mais grave, talvez. Agora, se a pessoa está inconsciente e não sabe disso, às vezes, quando ela vai tentar socorrer, já é tarde demais. Uma coisa que em palestra eu costumo sempre mencionar para as pessoas, para os interagentes em live e palestra, é a importância de você fazer um acompanhamento. Existe um exame que se chama dímero D. Dímero D, tá? Então, é D-I-M-E-R-O. D-I-M-E-R-O. Dímero D. Então, esse exame ele vai mostrar como está o fator coagulatório do seu organismo. Se você for fazer esse exame e, de repente, na leitura, você for ver que ele está dando 500, pode começar a tratar sua coagulação. Então, veja bem, é um bloqueio que você está fazendo para você não ter, talvez, uma surpresa de um infarto, um AVC repentinamente que você nem sabia que estava se desenvolvendo. Então, esse exame é muito importante e pode salvar vidas. Agora, como que o projeto da Timó ajuda nesse sentido? Vocês perceberam que já foi feito várias palestras mostrando sobre a fluidez do sangue quando começa a se usar a água magnetizada e mineralizada, no caso, magnetizada pelo xilocimol e mineralizada pelo TOP-H+. Essa fluidez que essa água ela acaba fazendo no seu organismo, ela ajuda você estar evitando de estar formando esses coágulos.
Olha que legal. Através da água, você pode estar prevenindo isso. E se alguns casos graves a pessoa for fazer esse exame e der aí em torno de 500 ou mais, ela precisa talvez tomar uma medida mais drástica, né? Então, procurar um profissional que a oriente a começar a tomar algo anticoagulatório. Tá bom? Mas eu tenho conversado com muitas pessoas que o uso da água tem feito um excelente trabalho nesse aspecto aí. Parece que alguém tinha erguido a mão ali, Orlando. Vamos aqui no YouTube, doutor Dalto, a Raquel, ela diz o seguinte, olha, depois do Covid, eu fiquei com muita falta de ar, muita mesmo falta de ar, e dores nas pernas, né? Ela pergunta o que é que nós recomendamos, né? Aumentar a ingestão da água magnetizada, né, doutor Dalto? Aumentar a ingestão da água magnetizada, mas também, Orlando, um dos grandes fatores que tem acontecido, que eu tenho acompanhado através da ressonância, é fibrose pulmonar. Essa fibrose pulmonar, ela deixa como se o pulmão tivesse encapsulado, ele perde a capacidade de expansão. E isso faz com que a pessoa, às vezes, tenha dificuldade respiratória, numa subida se cansa muito fácil, né? Mas como nós já vimos, até mesmo atletas competidores fizeram um teste e foi visto que as pessoas que estavam ingerindo a água magnetizada, elas têm mais resistência nesses aspectos aí. Então, com certeza, a água magnetizada é fantástica, tá? Mas você tem que ficar atenta que talvez a pessoa necessite de uma fisioterapia para que ela possa, através de exercício, fazer essa expansão pulmonar novamente, né? E a água magnetizada, ela vai servir também para melhorar a fluidez do sangue e você começar a deixar de sentir esse peso na perna que provoca essas dores. E dentro desse aspecto de melhorar a fluidez sanguínea, há comprovação científica disso, né? Então, Principalmente, né, Orlando? Principalmente, né? Você tem um sangue mais fluido, né? Então, isso vai evitar a formação desses coágulos. Agora, doutor Dalton, Tomando a minha água magnetizada aqui, Orlando. Vamos juntar aqui a Rosa e o William. Rosa, seja bem-vinda, seu comentário, sua pergunta, seu depoimento. Você e o doutor Dalton. Olá, Rosa, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Eu quero dar um depoimento. É o seguinte, dia 26 de junho, eu peguei Covid. Eu achei que era apenas uma sinusite. Só que eu não tinha ainda a água para me tomar. Daí, uma semana, eu consegui. E eu observei que eu estava com muitas dores nas pernas e eu fiquei muito preocupada, porque eu já tive embolia pulmonar. Então, eu fiquei muito preocupada, né? Então, mais depressa, eu falei assim, não, eu preciso de tomar essa água. Aí, meu esposo correu atrás do dinheiro, né, para nós dois tomar. Aí, porque eu peguei dele. Aí, o que acontece? Eu estava sem o olfato, sentindo dor nas pernas, e no segundo dia que estava fazendo, que eu estava tomando aquela água, o meu olfato voltou, as dores nas pernas eliminou, o meu esposo, que tem rachadura de sangrar nos pés, e o pé dele não tinha cor vermelha, a cor era esbranquiçada, era muito esquisito o pé dele. O pé dele está ficando a cor normal, que é vermelhada, não está mais com rachadura. Assim, a gente só tem mesmo que agradecer mesmo, porque essa água está sendo maravilhosa. E eu recuperei muito rápido da Covid. Ô, Rose, que fantástico esse depoimento seu, viu? Interessante, né, Rose, que você atirou no que viu para os seus sintomas do Covid e até acertou que não viu o problema do pé do seu marido, né? E o ronco dele, né? Que ele roncava à noite e não está roncando mais. Olha só. Então, a gente percebe que o aspecto benéfico para a saúde dessa água magnetizada
é tão completo, é tão complexo, né? Que a pessoa ela acaba, às vezes, adquirindo o produto para um problema e ela acaba resolvendo outros problemas de saúde, inclusive de outros membros da família, né? Isso que é interessante, né? E não deixa de dar água para essa cachorrinha bonita também, não, viu? Ela vai gostar, Não, viu? ela tá tomando. Os Ela meus tá cachorros, os tomando. meus cachorros acostumaram tanto com a água magnetizada que se você der outra, eles cheiram e não bebem, não. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Seu depoimento certamente vai beneficiar muitas pessoas que estão ouvindo, né? E que certamente vão assistir posteriormente na gravação. Muito obrigado, viu, Rosa? Eu que agradeço. Obrigado, Rosa, e continue se tratando dessa forma que logo, logo você estará cada vez melhor. Vamos Eu, trazer eu agradeço. a Lúcia agora, né? Lúcia, ativa o seu áudio, por favor. Seja bem-vinda, Lúcia. Fala de onde você é. Boa noite, sou de Jacareí, obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de falar o seguinte, na verdade, através dessa live eu estou tentando tirar algumas sugestões, né, ouvi e já comecei gostando já do que eu já ouvi. Eu estou com Covid hoje, acho que faz 11 dias, né? Peguei primeiro o meu marido, aí por causa dos sintomas dele, eu também já estava sentindo alguma coisinha, mas ainda não achava que era Covid, né? Aí, por causa dos sintomas que ele sentiu, aí eu resolvi fazer exame e deu Covid. Então, hoje está fazendo, eu contei a data, está fazendo 11 dias que eu comecei a medicação, né? E daí entrei em isolamento, então estou cuidando ainda. Aí tem algumas dúvidas, né? Tem algumas E como é que dúvidas. você está, Lúcia? A parte Então, respiratória, como é que está? Então, na verdade, quando eu comecei a ter os primeiros sintominhas, foi assim, uns cutucões no ouvido, né? Tipo uma dor de ouvido. Aí depois, passou uns 3 dias, eu comecei a ter uma tosse bem forte. Tosse mesmo, constante. Aí, e tem continuado, essa tosse, ela passa quando eu tomo medicação, mas depois tem as crises, né? Mas ela não tem piorado. O que acontece é que, na semana passada, por eu conhecer a minha amiga, que mexe com esse produto, eu já corri, já falei com ela, e ela mesma já providenciou o aparelho da água para mim. Que Então, legal. eu tenho notado assim, pode ser, né? Eu tô na esperança com o que eu estou tomando, também com o que eu acabei de ouvir. Então, eu não tenho piorado, né? Piorado, assim, eu não tenho, mas eu tenho sentido dor nas costas, mas não piorou. Tenho sentido um cansaço também forte, bem forte, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que não piorou os sintomas. Eu nem quero que piore, né? E só que eu tenho algumas complicações, né? Eu tenho trombose venosa profunda, faço tratamento há 2 anos. Eu acho que até eu estava, assim, preocupada por estar tomando essa medicação há 2 anos e meio, aliás, mas depois com o sintoma do Covid, com essa Covid, eu pensei assim, acho que o anticoagulante até protege, né, pelo que eu estou ouvindo, né, porque eu estou tomando. Senti sim, eu tenho trombose no membro inferior esquerdo, e durante esses dias eu senti umas dores fortes na barriga da perna do lado direito. Mas daí eu tomando um anticoagulante, também eu faço os repousos, os cuidados que eu preciso, né, faço uso de meia, essas coisas. Então, assim, mas o meu esclarecimento, a minha situação é, né, o que será que eu ainda tenho que fazer para não piorar a situação? Quantos dias você falou que você está já? Eu contei 11 dias. 11 dias. É. Para essa situação respiratória, o que você pode fazer, se você tiver aparelho de inalação, você pega a água magnetizada e você coloque umas gotinhas de peróxido de hidrogênio, que Vou seria, marcar. você manda manipular. Se não conseguir o peróxido de hidrogênio manipulado, você, por poucas vezes, né, que você não vai usar por muito tempo, no máximo é por uma semana, você pode pôr gotinhas de água oxigenada, 10 gotinhas de água oxigenada para o copinho de 10 ml do inalador. Ah, tá. Posso marcar aqui? Pode, vai te Vou abrir a marcar. respiração.
É peróxido de Hidrogênio. hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é água oxigenada sem conservante, que normalmente você compra em casa homeopática, lugar assim. Qualquer coisa mande pular, né? Eles fazem, né? A água oxigenada sem conservante. Tá, vou marcar aqui. E para a sua perna aí você vai encontrar um alívio fantástico se você pegar e molhar banda. Sabe aquelas bandas, aquelas bandagens de faixa que você compra em farmácia? Você vai umedecer ela na água magnetizada e enfaixar a perna por algumas horas por dia. Você vai usando essa água e vai trocando, que vai ajudar muito a melhorar a tua circulação. Vou fazer. Tá bom? Tá, muito É obrigada algo pela simples do orientação. que você já tem na mão já, né? Você já está com um produto excelente, a água magnetizada. A água é Aí assim. você pode dar uma incrementadinha aí, né? A água é assim, né? Como sempre, eu não sou de tomar muita água, mas eu estou tomando tanta água. Que fica até o necessário, gosto. viu? É necessário. Estou fazendo direitinho. Estou fazendo também, segundo a orientação da menina que passou para mim, da Rosângela, estou usando para tudo, para tudo. E o meu marido também está tomando. O meu marido, ele teve poucos momentos com sintomas, né? Mas ele também está tomando. Quanto você pesa, Lúcia? Ai, Mais ou menos, 65. 65. 65. Tá, você precisa tomar pelo menos uns 2,5 litros de água para dar uma limpada, um detox no seu organismo. De 2,5 litros a 3 litros nesse período vai ser o que vai te melhorar mais rápido. Tá, estou tomando. Vou tomar e vou continuar. Então tá. Muito obrigada pela orientação. Obrigado você pela participação e também o seu depoimento aí, que acaba incrementando a palestra aqui, para que a gente ajude, através de alguns aspectos, a que a pessoa possa usar o que ela tem disponível em casa ali, né? Ok. Agradeço do fundo do coração, viu? Obrigado. Nós é que agradecemos, viu, Lúcia, a sua participação. Muito obrigado. Okay. E agora, doutor Dalton, vamos ouvir a Fátima Rosendo, né? Lá de Maceió, né? Fátima, ativa seu áudio, por favor. O Orlando, um pouquinho antes da Fátima falar, eu quero dar um alerta aí, as pessoas tomarem cuidado, porque muitas pessoas estão confundindo sinusite. De repente ela está com Covid e nem está se dando conta disso. Né? Está atacando muito na forma aí de sinusite, assim, dizendo meio mascaradinho, né? Então fica atento, né? Fica atento, porque... Verdade, né, doutor? Fátima, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aí, viu? Boa noite. Boa noite. Bem, eu tive Covid logo no início, em 2020. Ixi, aí foi brabo, hein? Foi quando começou, aí eu tive, foi muito forte. E como eu tenho lúpus, eu confundi de início as dores e a febre com a crise de lúpus. Pensei que o lúpus tinha ativado, né? Mas nada. Aí, no terceiro dia, que eu estava tendo febre já, meu abdômen ficou muito alto, então eu fui deitar. Eu moro sozinha. Então, foi o que aconteceu. Quando eu acordei, foi com diarreia. Após a diarreia, vômito. Vomitei muito. Então, passei 2 dias e meio com a diarreia. Aí liguei para os meus médicos, 2 reumatologistas aqui em Maceió, que sou de Maceió, que me acompanham. Liguei para eles. Nenhum atendia, porque estavam ocupados. Aí eu mandei mensagem, que eu tenho acesso a eles pelo WhatsApp. Aí mandei foto como eu estava. Né? Então, eu fiquei com o rosto muito inchado, meu olho ficou supurando, vermelho, que parecia que era um dragão, estava saindo fogo. A febre muito alta e eu não conseguia, eu estava com uma deficiência muito grande na visão, por causa da catarata. Se eu já não estava vendo, passei a não ver mesmo. Então, aí tudo bem.
passou a crise da diarreia, a febre, tudo, aí vou melhorar. Aí eu consegui, vou ligar para o número que o Ministério da Saúde deu, 136. Liguei, aí a médica que me atendeu disse, olha, chame o SAMU, chame alguém aí na sua casa que eu quero falar com alguém que está na sua casa. Disse, não tem ninguém. Aí ela falou, mas como que deixa uma pessoa, na idade que a senhora tem, ela já tinha feito já umas perguntas, né? Na idade que a senhora tem, com a doença dessa, ainda está com Covid e deixa uma pessoa sozinha na casa. Eu disse, doutora, porque eu moro sozinha, mas é por opção, não é porque a minha família me abandonou, não. É opção minha morar só. Ah, tudo bem. Aí ela disse, então, chama o SAMU. Chama o SAMU para lhe levar para o hospital de campanha, aqui no Hospital do SESI, que ainda estavam até armando. Eu disse, não vou. Por que a senhora não vai? Eu disse, porque eu com lúpus, eu tenho epilepsia, lúpus, eu sou cardiopata. Aí comecei a dar a relação de tudo para ela, né? Ela disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu digo, a senhora não faz nada, porque eu também de casa não vou sair, ninguém me tira. Porque se eu for para o hospital de campanha, eu sei que eu vou morrer. De lá eu saio mais empacotada. Falei bem assim para ela. Ela disse, realmente corre esse risco, porque está no início, ninguém sabe ainda o que fazer, e o que é que a gente faz com a senhora? Eu digo, não faz, me oriente e eu fico em casa. Aí ela perguntou sobre a minha alimentação, eu falei que eu já tinha me informado antes, quando estava se falando que ia chegar essa Covid. Então, eu comecei a me informar sobre alimentação, sobre medicação, então eu já tinha tudo em casa. Ela, tudo bem, ainda bem que a senhora se preveniu, tá bem. Aí, melhorei da Covid. Quando eu pensei que estava tudo bem, começou a aparecer umas bolhas no meu corpo. Então, eu fotografei, mandei para o médico. Aí ele disse, Fátima, isso é um efeito alérgico da Covid. Eu digo, e agora, o que é que faço? Tem que ir para o dermatologista, e como é que eu vou sair de casa com Covid? Passar para outras pessoas, e eu não quero. Aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, você vai se cuidar, agora ninguém sabe o que fazer. Aí ele conversou, um dos médicos conversou com um dermatologista e marcou a consulta. Aí, quando eu pude ir, eu fui. Mas não demorou, não, fui logo. Quando eu cheguei lá, que ele viu, ele disse assim, é uma espécie, parece catapora, mas não é catapora, é uma reação alérgica que a Covid está causando, e não é comum. Poucas pessoas estão tendo essa reação. E a gente não sabe o que fazer. Eu digo, e agora? Não vai nem passar nada, porque queimava, parecia que tinha passado pimenta. Ardia, queimava, eu ficava louca. Eu percebi que você ficou bem ruim, né, Fátima? Mas assim, ó, como tem bastante gente querendo participar, eu vou pedir para você dar uma resumida. O que você fez que foi benéfico, que pode servir de exemplo para alguém que está ouvindo aí? O que eu fiz, no caso da catapora, que na catapora eu comprei uma pomada à base de corticoide, contra a vontade do médico, e comecei a passar, porque quando eu tomava banho, queimava demais. Eu não podia me molhar. Então, aí eu passava e aliviava, eu não sofria tanto quando não estava usando a pomada, né? Então, só depois foi que, agora há pouco, esse ano, né, que eu vim a fazer uso da água magnetizada. Pena que você não conhecia na época, né? Que está tendo um efeito muito bom em mim, porque minhas costas estavam assim, como se eu tivesse aquelas sardas, né? Porque, e tudo que secaram, as bolhas, ficou aqueles pontinhos pretos, né? Ainda tem alguns, mas a água realmente, para mim,
foi muito bom. Se tivesse chegado em 2020, tinha sido melhor. Mas Fantástico, chegou Fátima. agora, chegou na hora também. Fantástico, mas antes tarde do que nunca, né? Antes Nós tarde do que nunca. ficamos muito agradecidos com o seu depoimento, sua participação aí, viu? E continua firme aí que vai, se saiu as manchas, vai trazer outros benefícios de saúde ainda, tá bom? Agora, ninguém nunca me explicou, doutor Dalton, sobre o que porque eu queria ter um pouco mais de acesso, informação sobre essa reação As pós-Covid. reações variam muito de pessoas para pessoa. Os estudos ainda estão tímidos quanto a isso, né? E aqui na live nós não teríamos condição de tentar explicar isso aí para você. Tá bom? Mas a nossa felicidade é de ver que você está bem. Muitas pessoas não tiveram essa sorte. Tá bom? Obrigado Fátima, por sua participação. Obrigado, viu, Fátima? Gratidão por participar, né? Vimos o quão foi difícil para ela e para muitas outras pessoas, né? Muito boa noite, Fátima. E agora, Nicole, você, por favor. Ô, Orlando, vamos fazer assim, eu estou vendo que tem bastante gente com a mão levantada Muita ainda. gente. Vamos limitar a 5 minutos. A pessoa vai ter que, no máximo, 5 minutos, ela resumir o que ela passou. Para dar tempo para Bom? outro. Né? Nicole, você é... Isso. Tudo bem, Nicole? Tudo bom, doutor Dalton? Prazer falar com vocês. Pessoal, boa Prazer noite. é meu. Boa noite a todos do YouTube também. Duas coisas, eu vou ser rápido também. Peróxido de hidrogênio, mas qual é a quantidade para inalação? Ah, tá. É 10, volume 10, tá? São 10 gotas Tá. no recipiente do inalador, que acho que é de 6 a 10 ml. Eles têm, variam, né? Com a água magnetizada, o doutor falou, né? Com a água magnetizada. Tá. Tá? E aí eu só falei para pegar o peróxido de hidrogênio, que a água oxigenada comum ela tem um conservante, então para uso prolongado não é bom. E o peróxido de hidrogênio você pega ele sem o conservante, que é o oxigênio ativo. Tá, entendi. Pronto. Porque, Então, a pessoa faz, Nicole, uma oxigenoterapia. com certeza, isso vai melhorar bastante a imunidade, por isso que eu acho que algo melhora, né, a tosse. Eu estou falando isso porque melhora bastante a tosse e consegue dilatar os alvéolos pulmonares e do brônquio também. Ah, muito bom saber, porque agora, nesse momento, estamos com 2 aqui em casa, com Covid. E a tosse é terrível, né, Nicole? Às vezes passa tudo e a desgramada da tosse continua, né? Exato, e eu estou já querendo ver, porque caso eles tenham esse problema de ficar com tosse, eu estou vendo que a minha sogra está tossindo um pouquinho, aí se ela precisar, a gente já faz isso para ela, né? E eu digo assim, que a gente está bem, eu não estou tendo nenhum sintoma, já faz 2 semanas que eles estão, ela mais ou menos 1 semana, e 2 semanas não, 1 semana e meia os dois, né? E eu agora não apresentei nenhum sintoma, graças a Deus, mas eu digo também que a nossa vida é magnetizada, porque a gente já usa o Sudocimol há muitos anos, eles mais do que eu ainda, mais de 10 anos. Então, e além da água... Com isso, você acaba ativando o seu imunológico e, às vezes, você tem o contágio, mas passa por despercebido devido ao grau de imunidade que o seu organismo encontra. Porque meu marido, talvez ele está começando a sentir uma coisinha, mas muito leve também. Mas eles também tiveram sintomas muito leves, porque além da água magnetizada, além da pulseira de infravermelho que a gente também usa, nosso colchão também é magnético. Então, eu digo assim, que a Covid bateu no muro aqui em casa, né? Porque realmente está todo mundo bem, graças a Deus. Então, você sentiu com essa pulseira, Nicole? Oi? Que benefício você sentiu com essa pulseira? Olha, eu não vou dizer para você que eu tive resultado maravilhoso, porque eu não tenho problema de saúde. O único problema de saúde que eu tenho é a minha rinite, que graças a Deus está muito boa, porque eu estou também tratando. Mas eu tenho clientes que usam a pulseira que tem bursite, problema de dores no braço, e com a pulseira de infravermelho da Timol não tiveram mais dores. Então eu uso mesmo porque eu sei que é bom, e tudo que é bom a gente tem que cuidar da saúde, né? Então por isso que é bom você ter ela com você, que no momento de necessidade, de uma dor, até uma torção, uma pancada, gente, como funciona botar essa pulseira em cima? E a palmilha também, né? Minha mãe usa a palmilha de infravermelho e ela sentia dores nos pés. E desde que ela começou a usar, ela nunca mais sentiu essas dores. Então, vale muito a pena. Obrigada, Parabéns doutor. aí pelo uso, pelo cuidado da família com a água magnetizada. Obrigado por sua participação. Obrigada.
Agora a Adriana, pode ativar seu som. Olá, Adriana. Olá, Tudo boa bem? noite. Boa noite, tudo bem? Eu sou da cidade de Santa Maria, aqui de Minas Gerais, e eu estou com uma dúvida. Essa água, para mim, é nova porque eu não conhecia, né? Eu queria saber se ela atua também na falta de memória. Sim, sim, veja bem. O nosso organismo, né, ele é composto com mais de 70% água. E a maior concentração de água que o ser humano tem é na cabeça, no cérebro. Entendeu? Então, veja bem, quando você pega uma água uma água comum, mesmo que ela tenha um pH alto, 10, 12, mas essa água ela fica parada, ela começa a formar clusters, que são milhares de moléculas que se aglomeram e formam uma molécula gigante. E isso impede a plena hidratação do sistema celular. E o nosso cérebro, os neurônios, as células que nós estávamos citando aí, elas precisam de uma perfeita hidratação. E essa água magnetizada, o que acontece? O silocimol, ele faz a quebra molecular da água, não deixa juntar essa molécula gigante e formar essa molécula gigante. Então, quando você toma água magnetizada, você hidrata 100% a sua célula. Então, veja bem, quanto que isso vai atuar na sua memória. Entendeu? Obrigada, respondida a minha dúvida. Imagina. E se não tem esse projeto, não perca tempo. Vai ser um benefício para toda a família. Obrigado por sua participação, Adriano. A sua dúvida pode ter esclarecido a dúvida de outros. Agora a Erlene, né? Erlene, pode ligar seu áudio, por favor. Chega para cá um pouquinho. Boa noite, olá, Erlene. Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutor Daldo. Parabéns aí pelo trabalho. Viu, você, para mim, é um excelente médico. Obrigado, Eu tenho gostado dessas palestras, tá bom? Helene. Vou ser breve para dar oportunidade para outras pessoas falarem, viu? Eu estou fazendo já o uso do projeto há 3 meses. Eu tive Covid em dezembro e ainda não tinha conhecido o projeto. Aí a gente fica realmente com as sequelas, né? As dores nas juntas. Eu me lembro que estava subindo a escada aqui de casa com muita dificuldade, segurando mesmo para conseguir subir. E comecei a usar o projeto há 3 meses. A minha dor do joelho desapareceu por completo. Os meus sintomas da menopausa também, que eu estava assim, eu suava tanto que eu não estava conseguindo. Eu estava envergonhada de fazer atendimento para minhas clientes, devido tanto molhar que ficava no corpo, né, na pele, no rosto. E à noite também acordava, às vezes, com aquela sensação de morte, de tão suada e tanta quentura. Só que, graças a Deus, desapareceram também. Eu estou até com blusa de frio, agora, assim, conseguindo usar de calça e tudo dentro de casa. Passou por completo os calores da menopausa. E legal, a minha mãe tem 78 anos, também está usando, mora numa outra cidade. Eu entrei no projeto para apoiar ela, que ela que me indicou, e ela está usando a água, e ela tinha umas manchas assim, escuras por problema da circulação da idade. Ela está me ligando todo o tempo e diz que está encantada de olhar para as pernas dela e ver a cor que está as pernas dela. Está muito bonitinha. Diz que está tudo rosa novamente, tudo normal. Desapareceu, entendeu? Aquelas manchas avermelhadas. Então, graças a Deus, a gente está tendo assim, um excelente resultado, viu? E agora eu estou aqui com meu pai assistindo a live, que eu também já vou comprar o projeto para ele também fazer uso. Fantástico. Okay? Como é que chama seu pai? Davi. Seu Davi, não perca tempo não, seu Davi, senão elas vão ficar com saúde muito rejuvenescida na sua frente. Faz parte desse projeto aí também. Ele já fazer sim, com certeza. Já está usando, inclusive, aqui comigo, né? Muito bom. Eu estou na faixa dos 80, entendeu? E eu quero ver mais uns 20 ou 30 ainda. Opa! Minha mãe completou 99 agora no dia 29 de junho. E, graças a Deus, é uma velhinha que esperta, sadia, entendeu? Eu quero chegar lá também, se Deus quiser. É isso aí, vai chegar. Viu, Erlene? Mas me responde uma coisa, Erlene. Com quanto tempo você começou a ver resultado, Erlene? No caso da menopausa, do joelho? Eu consegui ver um resultado assim, muito significativo a partir de uns 2 meses em diante, entendeu? Não pode desistir, né?
Desapareceram mesmo, mesmo. Esse aqui, sabe, me acompanhou, tive um problema muito sério de saúde também, que me deixou com essas dores. Graças a Deus, estou numa disposição assim a mil, entendeu? Me Que sentindo super legal, bem. que legal. E para mim, o melhor resultado foi esse, com relação à menopausa, que eu fiquei totalmente... Até agora, estou me sentindo muito bem. Parei de suar, entendeu? Porque incomodava demais, né, aquele suor. Parece que você estava com Covid todo tempo, assim, aquela quentura, né? E molhando o Parabéns. corpo, muito desagradável, mas está excelente, viu? Parabéns, viu? Tá E certo. a tendência agora é continuar usando e cada vez melhor. Continuar. Moramos em Porto Seguro, Bahia, viu? Que lugar gostoso, é bom Quando para quiser vir passear, hein? visitar a gente, fica à vontade, viu? Ó, que eu vou mesmo, hein? É terra maravilhosa aqui. Aqui, afinal de contas, como diz, é Bahia, né? É verdade. Tá certo? Erlene, Obrigada pela muito oportunidade. obrigado, Obrigado, viu, viu? Erlene? Por nada, Doutor pode Dalton, passar agora o bem. último, tá? O último, temos que encerrar, né? Agora é a Maria Laécia. Maria Laécia, por favor. Oi, doutor, Boa boa noite, noite. Maria Laécia. Tudo bem? Bem, e você? Graças a Jeová. Que bom. Eu também tive Covid em torno dos 20 dias e estou com algumas sequelas. E a minha mãe também, ela tem 93 anos. Ela está com muita tosse. Como o senhor falou que eu manipulasse essa medicação aqui, peróxido de hidrogênio, o senhor não falou a ml para a idade dela e eu, porque eu também estou com um certo, assim, eu estou tossindo, mas menos do que a minha mãe. É necessário eu também tomar, inalar? Não é tomar, no caso é fazer inalar que inalação. eu quero falar. Eu passei a fazer inalação, né? Isso. Eu tenho Peróxido de inalador. hidrogênio, peróxido de hidrogênio 10 volume. Você pode mandar 10 fazer um vidrinho, volumes. vidrinho de 30, 50 ml, depende da sua necessidade, do tempo que você vai fazer, porque é 10 gotinhas 10 cada volume? vez. É 10 gotas cada vez. 10 gotas. Isso. Só que vai sair muita secreção, viu? Você não vai dar conta do que vai inclusive, sair de secreção. inclusive, doutor, eu estou sangrando muito, muito mesmo. Eu ainda estou sangrando. Vai sair muita secreção. Certo. Então é normal. O que de sangrar? Você está tossindo? Isso. Eu estou tossindo. É que a tosse menos. A tosse acaba machucando e a hora que sai a secreção, você percebe sangue por isso. Ah, tá. E quanto às minhas veias, o senhor falou que eu também estou sentindo. Então, eu faço as ataduras com a água da Timol. Quem tem varizes, má circulação, faz essa atadura aí, ó, por uns 30 dias, todo dia na perna, você vai ver o que acontece. Certo. Qual foi o exame que o senhor falou mesmo? É dímero D. D-I. Deixa eu anotar. D-I-M-E-R-O. Dímero. Dímero. D. D de dado. D. Certo. Outro aspecto que o senhor falou mesmo sobre o fluxo do pneumo, flumose pulmonar? Fibrose. Isso. Fibrose pulmonar. Dificulta Isso, muito a eu não respiração. entendi muito bem. Não entendi. Eu não entendi muito bem. Tem que ser feito, já que a gente deu Covid, tem que fazer algum exame sobre a flumose pulmonar? Se a pessoa começar por muito tempo prolongado, não recuperar a falta de ar e o cansaço muito forte, é bom fazer um exame com pneumo, né? Certo. Tá bom. Muito obrigada, doutor. Eu faço uso dela, muito boa, eu recomendo. Eu estive assim, a minha mãe, ela estava minando pus nos olhos. 3 dias que eu pinguei, acabou. Olha que fantástico. Minando pus, irmão. Ô, Maria, você recomenda essa água para alguém? Essa semana, faz 2 dias, o meu irmão tem leucemia, irmão. Leucemia. 3 dias que ele teve aqui, eu antes havia falado para ele, só que ele não deu moral, né? Não deu importância.
Aí ele, não sei se foi o meu sobrinho que comprou, ele comprou o aparelho, ele fez o uso da Timol. Aí ele, de repente, eu tinha uma injeção que ele tomava todos os dias de dor. Aí tá bom. Aí só que aí ele começou a fazer uso da Timol. Aí tá bom. Aí passou. De repente não precisou mais tomar a injeção. Aí tudo bem. Como ele tinha consulta periódica, ele falou para a médica: doutora, eu não estou sentindo mais a dor. Que estranho é esse? Eu sentia dores, e cadê minhas dores? Eu falei: seu João, as suas medicações estão da mesma forma, as mesmas miligramas, o que o senhor está fazendo de diferente? Me fala. Aí ele foi e falou assim: ai, doutor, a única diferença que eu passei nesses últimos poucos tempos, eu vou falar para a senhora que eu estou bebendo uma água diferente. Então, o senhor pode continuar com a água, seu João, é a água. Fantástico, hein? Ô Maria, Eu fiquei pede para ele gravar um depoimento, Maria. Eu fiquei de boca aberta. Fantástico, fantástico. Vou pedir. Parabéns, esse depoimento foi muito bom. Orlando, eu queria Minha lembrar... mãe tem 93 anos, né? E aí, tá vendo? Incrível, né? Que coisa Cuida direitinho dela aí, boa tá? de ouvir, né, Maria? Outra coisa que Oi? você pode fazer, Maria, procura o pinheiro silvestre e faz chá Pinheiro dele. silvestre? Pinheiro silvestre. Pega as folhas dele, que é que nem um cabelo, você lava um punhado e corta que nem cortar cebolinha. E faça o chá para você e para sua mãe e começa a tomar junto com a água magnetizada, faça o chá. Você vai ver que fantástico a recuperação. Nas farmácias naturais encontra, meu irmão? Não, você vai encontrar, vai ter que procurar quem tem plantado. É um pinheiro de jardim isso aí. Ah, é a planta. É. Orlando, eu quero ressaltar outra coisa. Gratidão, viu? Muita gratidão. Eu que fico grato pelo seu Obrigado, depoimento. Maria. Foi fantástico, Maria. Obrigada. Então, viu, Orlando, eu quero lembrar alguma coisa muito interessante que eu andei vendo muitas pessoas, às vezes, me procurando e reclamando sobre o aspecto de ter, às vezes, comprado esse produto em redes sociais. E, infelizmente, alguns desses vieram desesperados para mim depois, perguntando o que fazia, que ele achava que tinha comprado produto falsificado. E realmente não estava tendo resultado. E aí é o que eu falei para ele, falei assim, mas onde você adquiriu? Ah, foi em sites de leilão, redes sociais. Eu falei, esse é o problema. Gente, você que está aqui ouvindo essa live, não deixe de entrar em contato com a pessoa que te convidou, tá? Ele vai fazer o meio de campo aí sendo seu terapeuta. Por quê? Porque ele vai ensinar exatamente para você como que você deve usar o produto para que você alcance esses resultados falados aqui. Eu já cansei de falar algumas vezes em live aqui, você compra remédio sem bula? Tipo assim, vem uma caixinha de remédio que você não sabe nada sobre ele, aí fala que aquilo é bom, você compra, mas não tem, você não sabe como é que toma. Como é que toma, por quanto tempo. Você compra? Então, as pessoas que estão saindo dessa live, né, saber da própria fábrica, porque a Timol que está mantendo essas lives para trazer essa informação sobre saúde para vocês. Tá? Então, você acaba deixando de comprar aqui, né, da própria fabricante, porque a pessoa que te indicou, ela tem algum vínculo com a fabricante, com a Timol, e ela sabe exatamente como te ajudar. E aí a pessoa acaba deixando algo certo, que é comprar da fábrica, para algo incerto, que é comprar em sites de leilão, e muitas pessoas têm comprado produto falsificado. Ou vamos supor lá que se não comprar o produto falsificado, compra sem a bula. Depois não sabe usar, não usa direito, não tem alguém que te acompanhe para que você alcance o resultado, aí acaba fazendo o quê? Abandonando e falar, para mim não prestou não. Tome cuidado com isso. Eu fico muito triste quando as pessoas me procuram e relatando que compraram o produto falsificado ou não tiveram o acompanhamento necessário e não alcançaram o resultado, não alcançaram o êxito com o uso. Perfeito, doutor Dalton.
até acrescentar uma informação importante, o Dr. Dalton foi muito feliz quando frisou a importância de você contatar quem te enviou o link, quem te fez o convite para essa apresentação. Mas, muitas vezes, a pessoa que te fez o convite, que te enviou o link, mora numa outra cidade, talvez mora em outro estado, ou até fora do país, em países diferentes. Então, o meio que você tem para adquirir, e talvez até você prefira, é pela internet. Se você realmente quiser adquirir pela internet, você vai pedir a essa pessoa que te fez o convite um link para isso. E lá no link você vai ver escrito, né, produto direto da fábrica. Isso garante que você vai estar adquirindo o produto verdadeiro, que tem os testes, laudos probatórios, que realmente funciona, que você viu os depoimentos, ok? Então, se você quiser comprar pela internet, pode, mas você vai usar o link que essa pessoa vai te enviar. O link que vai estar escrito produto direto da fábrica. Alguns moram em outras cidades, estados, não têm um contato pessoal e talvez prefiram dessa forma. Então, é nesse link que você vai adquirir. No mais, agradecer a presença de todos vocês, principalmente os convidados, alguns que estiveram pela primeira vez. Então, nosso muito boa noite. Vocês ficaram até o final, na sua maioria aqui, né? E tenho certeza que o Dr. Dalton fez valer muito a pena, junto com a participação aqui dos voluntários. Uma excelente noite a todos vocês, um grande abraço, e agora as palavras finais do mestre. Dalton, com você. Orlando, muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e, com certeza, espero que o que foi falado aqui sirva muito para todos vocês, tá bom? Eu vou até, inclusive, compartilhar com vocês aqui o meu contato. Esse contato que eu vou compartilhar é para algumas pessoas que têm, às vezes, buscado, que quer buscar uma ajuda extra, que até me pediram se eu trabalho com consulta online. Eu trabalho sim, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui para que vocês possam ter meu contato aí. Esse contato aqui é, no caso, para aquelas pessoas que querem marcar consulta, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, peraí. Aí, espero que esteja aparecendo para vocês aí. Eu não sou muito bom aqui mexendo no Zoom, não. Alguém pode dar um feedback aí para mim, se está conseguindo ver? Estamos sim, doutor Dalton, perfeito. Tá, né? Então, aqui está mostrando o meu canal no YouTube. Ali eu tenho mais de 120 vídeos falando sobre saúde, tá? Você vai procurar pelo nome Terapeuta Dalton Leme. E aí está o WhatsApp aí, que eu tenho feito consultas por vídeo para todo o Brasil. Então, eu tenho atendido muitas pessoas, né? Espero que não precise, mas se precisar, você pode ter anotado aí, tá? A consulta é feita por videochamada, por Zoom, por videochamada de celular, da forma que a pessoa tiver disponível aí, tá bom? Outro detalhe, uma pessoa me perguntando aqui, no Alcione de Fátima Freitas, ela não conseguia anotar o nome do remédio. Alcione não é um remédio, tá? O peróxido de hidrogênio é oxigênio ativo, é água oxigenada sem conservante. Isso aí você procura em casas de produto de manipulação homeopática, coisas desse tipo aí. Tá bom? Que a água oxigenada comum, ela tem conservante e aí não é muito indicado para se inalar, né? Mas se for para uma emergência por poucos dias, também não vai ter problema. Mas se a pessoa for fazer um uso mais prolongado, prefiro o peróxido de hidrogênio, 10 volume, tá? Às vezes manda manipular um vidrinho de 30 ml, assim, ó, pequenininho, que são 10 gotas num recipiente inalatório que é 10 ml. Então, 10 ml de água magnetizada, 10 gotinhas de água da peróxido de hidrogênio, no caso. Tá ok? Olha, fiquei muito feliz de participar mais dessa live aqui, poder ter o contato, falar com vocês, isso faz muito bem. Mais uma vez, relembrando que o sucesso dessa live é vocês, não sou eu não, tá? Eu sozinho não faria nada, não teria público. Mas vocês, generosamente, têm contatado todos a sua lista de contato
e isso tem feito com que as nossas lives tenham sido um sucesso. Forte abraço a todos vocês, um beijo no fundo do coração, até a nossa próxima live, se Deus quiser, tá? Eu estou até pensando num tema interessante aqui, né? Um tema de uma palestra que eu fiz um tempo atrás, se vocês gostarem até pode dar um feedback depois, é por que adoecemos, tá? Alguns aspectos que podemos considerar que se você aprender o porquê, você pode se prevenir contra ele, tá bom? Depois a gente pode conversar sobre isso. Forte abraço, um beijo a todos